Fala pessoal, hoje eu vou resolver para vocês aqui essa derivada, tá bom? Vou fazer de duas formas diferentes, uma utilizando a regra do quociente e a outra não. Por que, professor, que o senhor vai fazer de duas formas? Porque aqui usa a regra do quociente, você só vai precisar saber a derivada do cosseno e a derivada do seno. E a outra forma, que ela é mais rápida, não, você vai precisar conhecer algumas derivadas um pouco mais complicadas. Como o meu aluno pode estar se encontrando em qualquer uma dessas situações em que ele vai saber as mais complicadas, ou ele só sabe a do seno e do cosseno, eu vou fazer dos dois jeitos e aí depois você decide qual que você prefere utilizar nos seus exercícios, tá bom? Então, o primeiro jeito em que eu vou resolver essa derivada vai ser usando a regra do quociente, tá? Que diz que a derivada da divisão entre duas funções, né? Ou seja, o quociente entre duas funções, considerando que g é diferente de zero, é igual à derivada da de cima, vezes a de baixo, menos. Aí aqui eu derivei, eu não derivo. E aqui eu não derivei, agora eu derivo sobre a função que está no denominador ao quadrado. Tá bom? Então, já aplicando a fórmula, vai ficar a derivada do de cima, né? Do f, que é 1 mais cosseno de x, essa derivada, eu posso usar a notação de Lagrange aqui, para eu não ter que derivar desde agora, vezes a função que está embaixo no denominador, é a função seno, vou colocar aqui, seno de x, o menos da fórmula, menos, agora a função que está em cima, mas sem derivar, né, 1 mais cosseno de x, e agora a derivada da função que estava embaixo, que é o seno, vou colocar aqui, pronto. Tudo isso dividido pela função que está no denominador ao quadrado, que no caso aqui é o seno. Então fica seno ao quadrado de x. Aí percebo que do jeito que a gente construiu aqui, ó, você vai precisar calcular essa derivada aqui e essa derivada que apareceu aqui no final. A derivada de um cosseno aqui e a derivada do seno, tá bom? E essas derivadas são fáceis de lembrar. Vamos fazer aqui com calma. A primeira derivada eu tenho que derivar 1, derivada de uma constante é zero. A derivada do cosseno é menos seno, coloco aqui, vezes esse seno aqui de fora agora, tá? Menos, aí eu vou repetir aqui 1 mais cosseno de x, vezes a derivada de seno, que é cosseno. Embaixo não tenho o que fazer, eu vou só repetir. Seno ao quadrado de x. Pronto, chegando aqui a gente pode fazer a multiplicação, né? Esse vezes esse, seno vezes seno, já dá para fazer aqui, vai ficar menos seno ao quadrado de x. E essas duas multiplicações aqui, ó, de cosseno de x vezes 1 e depois de cosseno de x vezes cosseno de x. Como tem esse sinal de menos aqui, vai ficar menos 1 vezes cosseno de x, menos cosseno de x vezes cosseno de x, cosseno ao quadrado de x, todo mundo dividido por seno ao quadrado de x. Pronto. Aí aqui um detalhe interessante, que eu posso utilizar a identidade trigonométrica nesses dois termos aqui, ó. Não, professor, não pode não, porque a identidade trigonométrica diz que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. E aqui está tudo negativo, professor. Bom, mas se eu multiplicar toda essa equação por menos 1, vai ficar menos seno ao quadrado de x, menos cosseno ao quadrado de x, igual a menos 1. Então, se eu somar esses dois, vai dar menos 1 menos cosseno de x sobre seno ao quadrado de x. E aí, se eu me lembrar que soma de frações eu faço assim, ó, a sobre c mais b sobre c é igual a mais b dividido por c. E aí eu faço o processo contrário, ó, voltando, eu vou poder escrever esse cara como 1 menos seno ao quadrado de x menos cosseno de x sobre seno ao quadrado de x. E aí, ó, ainda posso fazer o seguinte aqui, para deixar mais elegante ainda, né? Eu sei que 1 sobre seno é cossecante, como está ao quadrado vai ficar menos cossecante
ao quadrado de x menos... Aí esse cara eu posso dividir em dois, ó, como cosseno de x sobre seno de x vezes 1 sobre seno de x. Como o senhor fez isso, professor? Bom, multiplicação de frações, você multiplica os numeradores, ou seja, multiplica os de cima, cosseno, menos cosseno de x vezes 1 é menos cosseno de x, e seno de x vezes seno de x é seno ao quadrado de x, tá? Mas por que o senhor fez isso? Porque agora eu vou conseguir reescrever esses dois termos como cosseno sobre seno é cotangente de x. E 1 sobre seno, a gente já viu que é cossecante de x. Beleza? Então tá aqui a derivada utilizando a regra do quociente, né? É um pouquinho de trabalho, mas é relativamente simples se você lembrar a derivada de seno e cosseno. Beleza, professor. Agora eu quero saber o jeito mais rápido, que eu tenho pressa. Como é que faz? Eu vou copiar de novo o comando aqui. Pronto. Nessa daqui, ao invés de utilizar a propriedade lá da soma de frações, só no final a gente já usa logo no início. E aí a gente pode escrever essa derivada aqui dessa forma, como 1 sobre seno de x mais cosseno de x sobre seno de x. Olha aí. Então, essa derivada, na verdade, que eu estou calculando, ela pode ser reescrita como 1 sobre seno, a gente já viu aqui que é cossecante de x, mais aí cosseno sobre seno é cotangente de x. E aí o detalhe é, se você já sabe qual é a derivada da cossecante, já sabe qual é a derivada da cotangente, você já pode colocar a resposta direta aqui. Por exemplo, a derivada da cossecante é menos cossecante de x vezes cotangente de x. E a derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado de x. Olha. E aí, se você for verificar as duas resoluções, você vai ver que deu igual, ó. Só a ordem que está trocada, tá? Mas é a mesma coisa, beleza? Ah, professor, mas eu nunca que vou lembrar disso. Não sei nem como calcula a derivada da cossecante e da cotangente. Não tem problema, eu já fiz um vídeo aqui no canal onde eu calculo essas derivadas. Nela eu também explico a derivada do seno do cosseno, tá? Cossecante, cotangente, da tangente e outras derivadas trigonométricas. Eu vou deixar passando aqui no card para você assistir, tá? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito. Até a próxima. Falou!